Aboru aboye aboxé, ikagbó gbogbo ẹni, èmi ní babaláwo Ifálọlá, Òjétúndé Ọwọ́sánmi Agbọ̀lá, babaláwo níjọ́ Ifá, Ogbeiono. Boa noite a todos. Eu digo boa noite porque estou gravando na noite desse sábado. E eu sou o babaláwo Ifálọlá, sacerdote de Ifá aqui no Ijó Ifá Ogbeiono. Sejam todos bem-vindos. Eu havia feito uma publicação informando que neste sábado eu faria um vídeo, este vídeo especificamente para tratar sobre o Odu Odi Ofun, que foi revelado para o ano novo de Ifá 2022-2023 e na Nigéria, lá em Oke-Itaché, Ilé-Ifé, no estado de Oxum, e que trouxe diversas orientações para nós. E ele veio em Osobo Iku, alertando negatividades sobre a morte para as pessoas. Isto pode trazer um aspecto negativo. E eu assisti algumas publicações, eu assisti alguns vídeos, algumas lives, e o pessoal sempre muito prestativo, todos os sacerdotes de Ifá, todas as pessoas vinculadas com Xixilabá, todo mundo se dedicou muito e a necessidade de eu fazer um vídeo se deu pelo seguinte motivo. Muitas pessoas, essa repercussão de Ibiku, Osobo Iku, que é a negatividade que o Odu Odi Ofun informou para este ano de 2022 e 2023, deixou as pessoas muito tensas, muito nervosas. Muitas pessoas entraram em contato, fizeram perguntas, porque tem muita gente que não está vinculado diretamente às práticas ritualísticas do Ifá, não são iniciadas no Ifá, mas que acompanham a filosofia. E a grande preocupação delas é como evitar essas negatividades, ou especificamente esta negatividade, se elas não têm um vínculo direto. Enfim, entre tantas outras dúvidas, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que a gente precisa tirar um pouco desta, vamos dizer assim, desta sombra que paira muitas vezes quando da revelação de um Odu, seja anual como este, ou individual para as pessoas. O fato de o Odu informar uma negatividade. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer um ponto de vista meu. Isto não reflete diretamente na família Agbolá, na qual eu fui iniciado, porque é um ponto de vista pessoal do Ifálọlá, tá bom? Então, portanto, aqui ao meu Oluô, Babá Oyeni Aulolá Agbolá, todo o meu respeito, todo o meu apreço, inclusive desejo a ele vida longa, prosperidade, felicidade, axé de vitória, de doçura, de alegria, de harmonia, de paz, de bênçãos, para que eu possa ter o privilégio
do convívio com ele por toda a minha vida. Assim como a esposa dele, aos filhos, pessoas que eu amo demais, tenho maior respeito, maior carinho. E também a outros sacerdotes da família Abolá, que eu tenho o prazer de conhecer, como Babá Odiran, que é Arabá na nossa família, Babá Fatocum, Babá Oyeyefá, Babá Fatocum, lá dos Estados Unidos, e diversas outras pessoas importantes da nossa família. Eu estou falando exclusivamente por mim, entendimento pessoal meu. Quando um Odu Ifá é revelado e ele traz a característica de Ibi, ou Osobo, isto é, negatividade, ele não está falando que ele está vindo negativo. Ele está falando que o consulente está com a tendência a esta negatividade. Porque a pessoa, o consulente, é que pode estar positivo ou negativo. Um Odu Ifá, ele é a representação didática da palavra de Olodumare. Isto é, Olodumare, tratando desse Odu que veio para o Ano Novo, que é o Diofum, ele veio falando de uma propensão à humanidade para a morte prematura. Mas essa morte ela pode ser social, ela pode ser física, ela pode ser espiritual, ela pode ser financeira. Tem vários aspectos sobre a morte que o próprio Odu, em diversos versos que os mais respeitados sacerdotes da Nigéria nos brindaram com os seus trabalhos de recitação dos versos. Naquele momento em específico, eles tiveram inspiração para recitar aqueles versos, foram inspirados por Elá para recitar aqueles versos e orientar não só o povo iorubá, bem como as comunidades de Ifá espalhadas pelo mundo. A humanidade está com uma tendência para a morte prematura. Este é o meu entendimento a respeito da negatividade que o Odu aponta, Ibi e Ku, ou Osobo e Ku. Então, eu, junto com a minha esposa, a Yanifá e Falekeu Mini Agbolá, nos debruçamos sobre os diversos versos recitados lá e percebemos que para fazer um vídeo genérico que pudesse atender as pessoas que são iniciadas, as pessoas que são Omoifá, as pessoas que são iniciadas no culto de Orixá, dentro da Ixexelagbá, mas também a todos os adeptos, devotos, simpatizantes que não possuem nenhum vínculo, ficou extremamente complexo, porque este Odu ele trata de vários aspectos da vida humana. Então, como ficaria? Já vai ficar um vídeo longo, mas como ficaria imensamente longo, eu acredito que para tratar de todos os aspectos que o Odu, o Diofum, trouxe para a humanidade, eu acho que talvez desse um vídeo aqui de 2 horas ou mais. E então, nós dialogando, chegamos à conclusão de que seria mais fácil para orientar, trazer um pouco de contribuições para especificamente os brasileiros, que daí tem a questão do idioma, né? Para trazer essa contribuição ao Brasil, as pessoas que assistirem esse vídeo, que acredito eu em suma em sua maioria serão brasileiros, a gente resolveu escolher 4 temas e tratar de 4 versos
muito específicos, dos quais eu passo a tratar. Como eu preciso manter a integridade daquilo que foi revelado lá na Nigéria, naquele dia específico, 5 de junho passado, eu me dei o trabalho de separar 4 versos que tratam de 4 temas específicos. Então, o primeiro tema que Ifá aborda, do que eu vou tratar, evidentemente, é sobre honestidade e lealdade. Depois eu vou tecer alguns comentários pessoais, tá? Mas por hora eu vou me ater à literalidade do que foi revelado na Nigéria, do que foi dito na Nigéria, tá bom? Então, numa livre tradução, naturalmente, do inglês para o português e depois do verso em Yorubá, a tradução desse verso e aí então os meus comentários. O primeiro verso que eu vou tratar, o tema é sobre honestidade e lealdade. E ele fala o seguinte, isso não são palavras minhas, abre aspas, tá? Ifá adverte os sacerdotes a desistirem de mentir. Quem quiser exercer o sacerdócio como babalaô profissional deve buscar conhecimento para que seja competente. Este verso encoraja aos sacerdotes a não terem medo de dizer o que quer que Ifá diga e sempre mantenham a mensagem de Ifá. Além disso, os sacerdotes de Ifá não devem ficar muito calados sobre a situação das coisas nas suas comunidades, não só de Ifá, nas suas comunidades locais, suas cidades, suas regiões, tá? E o caminho a seguir. Sobre isso, Ifá diz, mantendo a integridade do que foi dito lá, eu ouso aqui, como brasileiro, a recitar, lendo o verso correspondente. Erukpe lawo ile onitagi, erimi lawo ode owo, okpe oso boru ni somo obado, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní sọmọ ìkọfà àwọ̀ àgbóníregun. Ifá kò wọ́n ní dídá, owó wọ́n mọ̀ dá. Oko wọ́n ní òtẹ, alẹ́ wọ́n mọ̀ tẹ. Oko wọ́n ní ìpàdé, òkàrà ẹbọ wọ́n mọ̀ há. Wọ́n dà fá. Wọ́n ní kí ọba fi ewúre bòfà. Wọ́n ní lọ́jọ́ méje, òní lọ́la òwòlú. Akí sọmọ irúmọlẹ̀ kà dákè lẹ́nu. Àwa ọ̀lẹ́sẹ̀ ìṣòwò pẹ̀kà mẹ́nu kúrò lára ìkìn. A tradução é assim. Erukpe é o sacerdote na casa de Onitagi. Erimi é o sacerdote na cidade de Owo. Okpe Ossó Buru é o filho do rei de Adô. Todos os 3 foram aprendizes de Agboniregun. Ifá os ensinou a lançar Ifá e eles entenderam. Ifá os ensinou a imprimir Ifá e eles entenderam. Ifá os ensinou a fazer ebó e eles entenderam. Eles lançaram Ifá e disseram ao rei para apaziguar Ifá. Eles disseram que a cidade estaria cheia de riqueza em pouco tempo. Nós não podemos ser filhos de Irumolé e ficar mudos. Não podemos ser sacerdotes de Ifá e parar de passar as mensagens de Ifá. Muito bem. Lembrem-se que o foco desse verso é honestidade e lealdade.
Isso é muito complexo, porque eu gostaria agora de abrir para o meu livre pensamento, com o devido respeito a todos os sacerdotes de Ifá no mundo, um entendimento e uma opinião pessoal minha. Este verso fala de que Orumilá assume, Agboniregum assume 3 aprendizes. Ele assume como seu tutor, seu professor responsável. Então existe um compromisso de Agboniregum em orientar esses 3 aprendizes de forma que eles se tornem sacerdotes de Ifá competentes. O processo para que isso aconteça, ele não existe um tempo como um curso universitário, como um 2º grau. Não existe um tempo pré-determinado. Por quê? Porque depende muito da capacidade individual de cada uma das pessoas que se iniciaram em Ifá. Algumas pessoas terão uma facilidade gigantesca e aprenderão não o idioma exclusivamente, mas as entrelinhas da cultura iorubá, as peculiaridades da cultura iorubá e a dinâmica da palavra de Ifá para orientar as vidas humanas, os destinos humanos. Então, quando este verso ele está vinculado literalmente com a honestidade e com a lealdade, é imprescindível que as pessoas que se iniciam em Ifá, a motivação não vou tratar, a motivação que levou cada um a se iniciar em Ifá, seja sacerdote ou sacerdotisa, estou falando de Babalaô ou Yanifá, não importa, a motivação individual não importa, tá? Se foi orientação de destino, se foi devoção, se foi uma busca individual, interior, automotivacionada, automotivada, né? Ou se foi orientação externa, fruto de consulta, fruto do oráculo, fruto de orixá, fruto do ori, enfim, não importa. As pessoas que se iniciam no Ifá, no momento em que elas se iniciam, elas não são sacerdotes. Nenhum de nós é sacerdote assim que se inicia. Existe um processo. E isso, para mim, quando eu iniciei, era bem complexo, porque a docência disso no Brasil quase não existe. Até hoje. Então o que acontece? A gente remanga as mangas e vai trabalhando, vai tentando aprender, vai tentando estudar, vai tentando entender e leva anos para que isso aconteça. Então o que eu quero dizer? Que as pessoas então que estão iniciadas em Ifá e para as que ainda vão se iniciar em Ifá, nós precisamos assumir este compromisso assim como Orumilá assume conosco, de dedicação, de tempo, de paciência, para que nós possamos, sem atropelos, sem comprometer o nosso caráter, sem comprometer as nossas atitudes, sem comprometer jamais a palavra de Orumilá, a palavra de Olodumare, a verdade de Ifá. Porque qual a chance de uma pessoa sem uma excelente preparação deturpar involuntariamente
a palavra de Olodumare? É muito grande. Qual a chance de uma pessoa não preparada muito bem não ter profundidade de conhecimento a respeito da palavra de Olodumare? Enorme. Qual a chance de uma pessoa que ainda não se encontra muito bem preparada ter uma visão superficial sobre a palavra de Olodumare naquele Odu que está sendo consultado e comprometer o destino do seu consulente? Enorme. A chance é enorme. Então, quando este Odu, o de Ofun, ele fala da necessidade de nós, seres humanos, iniciados em Ifá, sejam homens ou mulheres, ou pretendentes à iniciação, assumirmos este papel responsável, ele está orientando que nós tenhamos dentro do nosso coração espontaneidade, tranquilidade de que a iniciação que estamos buscando ou que já buscamos, ela é individual, ela é para nós. E que em algum momento, se assim for o nosso caminho, atender outras pessoas, isso acontecerá com naturalidade, sem atropelos. E isto fará, este tempo, nos proporcionará uma formação muito positiva, um conhecimento aprofundado, respeito ao destino do outro, integridade com a palavra de Olodumare. Quando a gente está com tudo isso em harmonia e a gente promove, então, autorizado pelos nossos sacerdotes, pelos nossos, por exemplo, eu pelo meu Oluô, minha esposa pelo O dela, que é o mesmo, mas enfim, é só para as pessoas entenderem. E outros sacerdotes pelos seus Oluô. Quando então o Oluô de cada um diz assim, ó, você está preparado, você pode consultar, você pode fazer ebó, você pode atender pessoas, é porque a gente alcançou, na ótica dele, este equilíbrio na nossa formação. E a partir de então, nós temos que ter convicção que qualquer palavra que eu manifeste a respeito do que Ifá fala sobre a vida de alguém, eu preciso ter segurança, tranquilidade em externar aquilo. Por quê? Porque as pessoas que são grandes estudiosos sobre, e estou falando aqui grandes estudiosos nigerianos, como nós temos um grande exemplo, que é basicamente um acadêmico, é uma pessoa com conhecimento gigantesco, que é o Baba Awodiran, nosso Baba Arabá Awodiran Abolá. Quando ele fala de Ifá, o conhecimento sai pelos poros dele. Então, ele nunca, jamais ele vai pensar, ele vai cogitar que ele pode estar fazendo uma interpretação equivocada, que ele pode estar dando uma opinião pessoal dele a respeito daquela palavra de Ifá que ele está recitando. Isso torna ele uma referência, um exemplo para nós, mais jovens, e não só de idade, mais jovens dentro do culto, principalmente por sermos ocidentais, em termos a humildade de buscar conhecimento.
e ao buscar esse conhecimento ter a segurança, em algum momento, de transmitir essa palavra para a vida das pessoas. Porque para nós temos um agravante. Qual é? Dentro dos versos de Ifá, como ele está muito ligado, eles estão todos os versos de Ifá, de todos os Odu Ifá, estão muito ligados à natureza, ao ambiente, à flora, à fauna, ao clima, ao estado que eu digo local, né? Espaço físico, espaço geográfico local, na Nigéria. Então lá, esse conhecimento filosófico socioantropológico se deu com base em todos esses aspectos socioantropológicos na Nigéria, dentro da etnia Iorubá. Quando nós, ocidentais, estudamos isso, nós temos um agravante. Primeiro, a falta de conhecimento da cultura para entender a palavra de Ifá em loco. Então, muitos sacerdotes de Ifá que jamais foram até a Nigéria podem vir a ter uma dificuldade agravada para entender o que está sendo dito e então traduzir isso para uma informação compreensível ocidental. Isto é exponencial. Então, quando a informação é para a sua própria formação, prestem atenção na complexidade disso. Quando a informação de um Odu Ifá orientado por um sacerdote nigeriano para um iniciado brasileiro servirá para a formação sacerdotal deste brasileiro, a dificuldade por não ter experiência in loco na Nigéria, morando lá, causa uma dificuldade na formação do próprio sacerdote. Aquilo que ele não consegue entender, por não ser nativo da cultura, causa uma formação com algumas lacunas que um nigeriano iniciado em Ifá e formado na Nigéria não tem. Então, quando o Ifá orienta isso nesse Odu, não é só para os sacerdotes nativos, naturais, tradicionais da cultura iorubá. É principalmente para nós, ocidentais, que nós tenhamos paciência nesse aprendizado. Porque eu tive a oportunidade de morar lá, junto com minha esposa e com minha filha, e só então coisas muito simples que Ifá falava para mim. O meu Oluô é nigeriano. Babá Oyeni, Awololá, Agbolá. Awixé, Oorunsoki, tá bom? Quando o Babá Niim falava comigo, numa simples consulta para mim, alguns aspectos da filosofia, daquele Odu revelado naquele momento, que eram simples, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender. Por quê? Porque eu não tinha experiência como um nativo iorubá. Muitas dúvidas foram guardadas dentro da minha cabeça, sem que eu soubesse. Bênção do meu Ori. Foi involuntário. Aí quando a gente viajou para lá e eu pude vivenciar no dia a dia a religião, a cultura, a comida, a vestimenta, a musicalidade, a medicina, seja tradicional e dentro da Ixexi Lagbá, quanto a medicina convencional,
acadêmica, científica, eu comecei a ter na minha cabeça as respostas para aquelas perguntas que, estando aqui no Brasil ainda, eu não conseguia conceber o que o meu Oluo está tentando me dizer, eu não consigo entender. Então isso agravava a minha capacidade de assimilação da palavra de Ifá na minha formação sacerdotal. Quando eu viajo para lá e eu tenho essas respostas visualmente, em loco, eu dizia assim, nossa, eu não consigo, hoje eu não consigo, como que eu não conseguia perceber a simplicidade do que estava sendo dito? Mas a simplicidade são 12 mil quilômetros. É uma vida. Porque eu fui iniciado para Ifá com 36 anos de idade. 37 anos de idade. Então, era uma vida. A minha cultura é outra. A minha forma de pensar, a minha forma de entender orixá. Então isso abria uma lacuna gigantesca entre a formação adequada, segundo as tradições da Ixexilabá, e a minha concepção ocidental de um iniciado em Ifá. Eram duas coisas diferentes. Ainda são, mas hoje mais entrosadas. Então, quando eu recebo autorização do meu Oluo para atender, para jogar, para fazer ebó, é porque ele percebe que entre a cultura ocidental que eu me criei e a minha iniciação dentro da cultura iorubá tradicional, da Ixexilabá, especificamente no culto de Ifá, estão se harmonizando, ele percebe que eu consigo ocidentalizar uma informação tradicional vinda em um Odu Ifá, sem perder a conexão com a informação original. E isso me coloca hoje numa responsabilidade de, como o próprio verso diz, ter honestidade e lealdade com a palavra de Ifá. Então, para encerrar esse verso, olha o quanto é complexo as coisas. Esse compromisso, ele não é imposto por ninguém. Ele não me foi imposto. Ele foi descoberto. Eu descobri que dentro do meu destino sacerdotal, eu preciso ter responsabilidade e lealdade exclusivamente com a palavra de Deus. E não com as vontades do consulente, com os anseios do consulente, com os desejos do consulente, com os meus próprios desejos, com as minhas ansiedades, com as minhas necessidades. Nada disso é de responsabilidade do iniciado. A nossa responsabilidade é com a palavra de Olodumare. Portanto, nós precisamos ter um comportamento, todos nós, sacerdotes de Ifá, sacerdotisas de Ifá, precisamos ter um comportamento digno do sacerdócio. Especialmente aquelas pessoas que, como eu, vivem exclusivamente disso. Eu não tenho outra profissão. O dinheiro para o material escolar da minha filha é desta esteira que sai.
para o arroz, para o feijão, para a conta d'água, para a luz, os remédios, as roupas, tudo sai daqui. Só que essas necessidades humanas, elas não podem influenciar no meu compromisso, na minha lealdade com a palavra de Ifá. Eu não posso usurpar a palavra de Ifá para conseguir pagar uma conta de luz, para conseguir ter um prato de feijão. Isto é fruto natural do processo do aprendizado, da boa formação, porque quando você aprende bem, tem tempo, aprende bem, com humildade, com lealdade, Deus naturalmente, ao você se dispor a trabalhar, levando a palavra de Olodumare, cria um círculo virtuoso. Então, as pessoas me procuram para trabalhar porque elas têm confiança. E a minha lealdade com a palavra de Ifá é que leva a verdade para os destinos das pessoas. E estas pessoas indicam outras pessoas. E assim o círculo virtuoso acontece. Dentro disso tudo, existe a questão financeira envolvida e existe a caridade. Isso não tem como explicar agora. Porque não existe sacerdote que viva profissionalmente que não tenha no seu dia a dia momentos em que a sua solidariedade, a sua caridade vá atender pessoas que não têm condições. Seja com comida, seja com ebó, seja com dinheiro, seja com acolhimento, seja com roupa, não importa. Seja com tempo, com um ombro amigo, com ouvido, com uma palavra de sabedoria. A caridade nós praticaremos de diversas formas. Inclusive eu aqui, hoje, de cara nesse vídeo, ouso a liberdade de dizer 85 a 90% do meu tempo dedicado ao aconselhamento de outras pessoas não envolve dinheiro. 10% que chega num ebó e que deste ebó virar um trabalho é que envolve o dinheiro. 90% do meu tempo, praticamente 90% do meu tempo, é orientando as pessoas sem nenhum real envolvido. Porque tem pessoas que não têm. E eu não tenho como deixar a pessoa que me procurou para um aconselhamento no vácuo. Eu não posso olhar para ela e dizer o seguinte: se você não tem dinheiro, eu não vou te atender. Eu não vou perder tempo te atendendo se você não tem dinheiro. Eu não tenho esse tempo para perder. Mas existe alguma vida descartável? Nossa, é bem complicado isso, gente. Então, linkando esta responsabilidade, o que este verso fala com o Osobo, com a negatividade, e Biaiku, que o Diofun trouxe, tá tudo conectado. Imagina um exemplo simples: a ausência de um bom aconselhamento, que não envolve dinheiro, salva uma vida. Então, imagine um babalaô saber que porque ele não dispôs de 5 minutos para ouvir alguém, esta pessoa se mata. A humanidade está propensa à morte prematura.
é competência dos sacerdotes de Ifá auxiliar a humanidade para que ela não morra prematuramente. Tá bom? Então, sobre aquele verso, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito bem. Vamos para o segundo verso. O segundo verso que eu escolhi, junto com a Yanifá e Faleque, minha esposa, tá bom? Fala sobre generosidade. Sobre generosidade, existe a seguinte consideração. Ifá diz que as pessoas devem ser generosas. Devemos sempre ser hospitaleiros com as pessoas. A generosidade renderá fortunas para as pessoas generosas esse ano. Quem está planejando uma festa deve planejar uma festa com comida e bebida suficiente para que todos os presentes comam e bebam e sejam felizes. Precisamos apaziguar Ifá. Sobre isso, Ifá diz: Kadidefu kabo egun ile, Kadidefu kabo rishaoja, Kadidefu kabo olobobo tiribo babaebo, Adifafun wọn nífẹ̀ẹ́ oyè làgbòmòrò, lọ́jọ́ tí wọ́n ń ṣe òhun gbogbo ti ọ̀kánkán olórí, wọ́n ní wọn ọ̀kàrà nílẹ̀ bọ̀ ní wọn ọ̀ máa ṣe é. Kí là ń gbọ́ nífẹ̀ẹ́ kàtòrìrè? Ẹnu ènìyàn là ń gbọ́ nífẹ̀ẹ́ kàtòrìrè. A tradução não é minha. Essa tradução foi publicada lá na Nigéria. Vamos agir rápido para apaziguar nossos ancestrais paternos. Vamos agir rápido para apaziguar nossos ancestrais maternos. Vamos agir rápido para apaziguar a boca das pessoas. Esta foi a revelação de Ifá para o povo de Ifé, quando eles estavam fazendo tudo sem sucesso. Eles foram aconselhados a fazer ebó. O que apaziguamos em Ifé para receber as bênçãos? A boca do povo. É o que apaziguamos em Ifé para receber as bênçãos. Então, este verso de Ifá foi escolhido por nós porque ele está vinculado com o anterior. Generosidade, caridade, generosidade, atenção, acolhimento, boa orientação. Isso tudo tem a ver com a necessidade do povo. Porque vocês querem ver uma coisa? Eu já atendi ateu, e estou falando das pessoas que fizeram ebó, ateu, budista, umbandista, espírita, religioso de orixá, lessé orixá, omó orixá, seja do batuque, do candomblé, do Ifá cubano. Mas o mais incrível é que o budista e o ateu, o budista, a filosofia prega contra o sacrifício animal. O ateu não acredita em nada. E pessoas ateístas, agnósticos e budistas, eu já tive a honra da confiança deles, para além da filosofia que eles acreditam, a fazer ebó para eles. No entanto, quando isso acontece, e eu me deparo com uma pessoa que não tem condição financeira alguma, mas me procura, e esta pessoa tem o agravante, ele tem fé em orixá. Ele me procurou porque ele tem fé em orixá. E não tem condições financeiras, eu abandono essa pessoa. Ora, se o dinheiro do budista é bom, é prosperidade na minha vida, o dinheiro do agnóstico e do ateu é bom para a minha vida, como eu posso abandonar alguém que por ausência de dinheiro e que tem fé em orixá
não vai ouvir nada de mim. Faz sentido isso? Então, ter generosidade. Há poucos dias atrás, aconteceu aqui em casa uma experiência que foi ímpar. Estávamos eu, a Yanifá, que está ali, escondidinha, reunidos com, vamos dizer assim, 2 clientes da casa, que estão para além de ser clientes, porque são pessoas amigas da casa. Mas eu vou tratar como cliente, porque foi através da busca pela consulta que estas amizades se formaram. Um chegou primeiro, totalmente em dificuldades financeiras. Em algum momento, ele apresentou um amigo que as dificuldades não eram financeiras, eram filosóficas e espirituais. Este amigo, com condições, pagou a consulta e pagou o ebó, voluntariamente. Eu jamais imponho a qualquer pessoa que consulte e que muito menos se sinta obrigada a fazer ebó. Então a pessoa consultou por livre e espontânea vontade e a pessoa decidiu fazer o ebó orientado por livre e espontânea vontade. Passado isso,